Senhoras, senhores, muito boa noite. A todos vocês que estão me assistindo diretamente do canal do Jornal dos Concursos, sejam muito bem-vindos. Para aqueles que não me conhecem, prazer. Meu nome é Glebe Prete, sou professor, sou advogado, sou autor de livros. Eu estou aqui hoje abrindo o ano jurídico, se é que posso chamar dessa maneira, para que a gente possa falar os principais temas e aquilo que efetivamente costuma cair na prova da OAB, primeira fase. Então você que está estudando a prova da OAB, você que está estudando para se preparar para esse certame, o assunto hoje é extremamente importante. Já pedindo para que você se inscreva em nossos canais. E aqui eu quero agradecer, obviamente, ao pessoal do Jornal dos Concursos, a todos os responsáveis, e especialmente aos meus queridos amigos Caio e Cido, do Prova Mais, que realmente estão com um curso maravilhoso para a primeira e para a segunda fase da OAB, sem dúvida nenhuma, com grandes diferenciais. Bom, como vocês sabem, a minha área de atuação é a área trabalhista. Sempre atuei, busco e leciono, não apenas em cursos preparatórios, mas também em faculdades para graduação e pós-graduação. Diante desse contexto, nós já acompanhamos a prova da ordem há 20 anos como professor, então sabemos exatamente aquilo que costuma cair com maior incidência. Porque, via de regra, 30% da prova são questões repetidas. Isso mesmo que você ouviu. Se você estudar as últimas provas da OAB, questões obviamente atualizadas, normalmente de 30% a 33% das questões que cairão no seu exame são questões que já caíram. Mas por que isso, professor? Porque o examinador não tem uma criatividade? Não, eles têm muita criatividade. É que os temas sempre são os mesmos. Vou te dar um exemplo, falar sobre remuneração, né? Não tem muito o que falar, meu caro. Tá no 457 da CLT, gente. Ou seja, não tem como muito fugir do assunto. O que ele pode mudar é um caso concreto, né? Colocar hoje o teletrabalho, colocar o home office e assim vai. Então, tudo bem? Então, devido às apresentações feitas, já pedindo para você compartilhar esse vídeo com a maior quantidade de pessoas, porque eu digo que o OAB é diferente, muito diferente de concurso público, gente. Enquanto a OAB, nós temos o quê? Você só disputa com você mesmo. O concurso público você disputa com outros colegas. Ou seja, a OAB não há disputa, há apenas fraternidade. Então seja fraterno, distribua esse vídeo. Eu tenho certeza que irá ajudar muita gente. Papel e caneta em mãos? Vamos anotar? Vamos lá. Vocês sabem que a prova da OAB são várias classificações, mas normalmente o pessoal classifica em 17 matérias, né? Que você pega, obviamente, uma matéria como direito civil, que é extremamente extensa, e o pessoal acaba rateando, dividindo essa matéria. Então, o que eu quero dizer para você, os temas que eu abordarei a partir de agora, já estou separando aqui, necessariamente, meus caros amigos, são os temas que você deve estudar. Tá bom? Estamos aqui no chat, caso vocês tenham alguma dúvida, pode mandar, que após a live nós também iremos tirar as dúvidas. Sempre a gente costuma dar um atendimento VIP para vocês, disso vocês não tenham a menor dúvida. Vamos lá. Direito civil. Bom, sem dúvida nenhuma, matéria mais extensa, né? Mais de 2.200 artigos, só de Código Civil, fora a lei de introdução ao Código Civil, enfim, não é à toa que nós estudamos praticamente todos os semestres, na maioria das faculdades, 5 anos de direito civil. Realmente a Constituição do povo. Bom, normalmente, quais são os temas que costumam cair dentro de direito civil? Bom, normalmente eles pegam uma questão de sucessões, uma de contrato, uma de direito das coisas, uma de família e uma de obrigações. Mas a grande vantagem de direito civil é que ele normalmente costuma cair temas da atualidade, temas que estão sendo discutidos. A OAB tem esse grande aspecto de realmente exigir aquilo que está sendo questionado na vida prática. Por exemplo, casamento entre pessoas do mesmo sexo. Interessante. É um tema que sempre se fala muito. Adoção, no caso de pessoas do mesmo sexo. Inseminação artificial. Casamento entre pessoas brasileiros com outras nacionalidades. Então é muito importante que você se atente às atualidades
e exatamente saiba aplicar isso. Sem dúvida nenhuma, a responsabilidade civil, gente, é um tema que dentro aí de contratos sempre costuma cair. Responsabilidade civil é a indenização que existe no direito civil, quando é cabível, quando não é, culposa, dolosa. Presta atenção nesse ponto, tudo bem? Bom, descendo, gente, indo nessa linha primeiramente do direito privado, processo civil. Normalmente, as questões fazem o quê? Elas perguntam sobre recursos em espécie, apelação, agravos, especial, extraordinário, prazo, quando o seu cabimento, tá bom? Processo de execução e cumprimento de sentença, porque você sabe que tem diferença, não é? Entre execução e entre cumprimento de sentença, título executivo, judicial, extrajudicial, aquela coisa toda, tem que saber. Procedimentos especiais, principalmente tutela provisória de urgência, modalidade antecipada, modalidade cautelar. Saibam exatamente as hipóteses de cabimento e os recursos provenientes dessas decisões, tá bom? Vá anotando aí, por favor, tá? Essa aula, como ela ficará gravada, você pode pausar, anotar, não tem problema nenhum, tá bom? Fique tranquilo. Outro ponto crucial também, dentro do processo civil, é a formação do processo e a petição inicial. Em outras palavras, quais são os requisitos da petição inicial, lá do 319, não é isso? E, consequentemente, quais são os elementos que não podem faltar em uma petição inicial, como o processo se inicia, e assim sucessivamente. E um ponto que muito vem aqui, eles estão exigindo bastante na prova de processo civil, gente, é a audiência preliminar de conciliação e também mediação. Então, esses meios alternativos, ou os meios que nós temos extrajudiciais de solução de conflito, mediação, conciliação e arbitragem, merecem uma atenção extremamente especial, tá bom? Então, falamos de civil, falamos de processo civil. Falaremos agora de penal. Tá bom? Aí tem muita gente que adora penal, não é? Sem dúvida nenhuma, quando a pessoa entra na faculdade, ela se encanta, né? Porque na televisão só se fala penal, né, gente? Eu nunca ouço falar responsabilidade civil ou dano moral trabalhista. Eu só ouço o quê? Fulano foi averiguado, fulano está sendo investigado, inquérito policial, tribunal do júri, não é? Então é normal as pessoas terem uma certa afinidade com o penal pelo que elas veem. E a OAB não é diferente. Ela costuma perguntar realmente situações da vida cotidiana. Bom, de direito penal, importantíssimo que vocês estudem sobre sobre crimes em espécie, tá? Isso é importantíssimo. A tipicidade, quando é cabível ou não determinada situação, não é? O crime consumado e a tentativa, suas diferenças, tá? Aí tem uma série de elementares, não é? Concursos de crimes, tá bom? Quando uma coisa sucede à outra e, por fim, a extinção de punibilidade, aquele rol taxativo que nós conhecemos, tá? Então, dentro do Código Penal, questões muito objetivas, muito diretas, boas de fazer, tá? Bom, dentro de penal, claro que nós vamos para a próxima matéria, que é processo penal. Dentro de processo penal, gente, o que eu lembro aqui chama atenção. Da mesma maneira, em processo civil. Recursos. Gente, recursos dentro da área penal, rese, ROC, extraordinário, você deve saber quando cabe, quando não cabe, assim vai. Ação penal, condicionada, incondicionada, quando cabe, quando não cabe. Bom, outro item que muito comum em prova, praticamente em todas as provas a gente vê isso, seria o que, gente? Seria a prisão e a liberdade provisória. E por fim, não menos importante, dentro de processo penal, óbvio, a jurisdição, que é o dizer o direito, e a competência de determinado juiz para aquela região, tá bom? O concurso de crimes, gente, eles sempre misturam aqui, tá bom? Exatamente com a competência, tá? Se a pessoa vai cometendo vários crimes em vários estados, alguma coisa assim, tá? Interessante. Então já fizemos 4 matérias. Vamos para constitucional. Eu digo constitucional, gente, eu não sou um constitucionalista, mesmo tendo pós-graduação, mas eu não me considero um curioso de constitucional. Para mim, a matéria mais importante, porque é a matéria que vai dar ênfase às outras demais, né? Todas devem respeitar a Constituição, não podemos dar as costas à Constituição. E a OAB pergunta para nós de que maneira? Gente, o tema que mais cai de constitucional, você deve ter ouvido falar isso 10 mil vezes, né? Controle de constitucionalidade, gente. Se é difuso, se é concentrado,
você deve saber as diferenças. A minha missão aqui hoje não é explicar as diferenças, mas falar para você o que cai, tá? Direitos individuais, artigo 5º é um clássico, gente. É um clássico, artigo 5º da Constituição. As ações constitucionais, indubitavelmente, aquelas ações específicas, não é? A DIN, não é? A DECOM, você tem que saber a diferença de uma de outra, tá? A organização do Estado, aí, obviamente, todo o aspecto estatal, e, por fim, a ordem social. Tá? Então, é importante esses temas dentro de direito constitucional. E ainda, né, partindo agora para o direito público, né, assim como, obviamente, eu estava falando, direito administrativo, artigo 37 da Constituição, clássico, né? Tem que ler inteirinho, com muito carinho. Direito administrativo, gente, por favor, estudem, agentes públicos, sempre cai, tá? Serviços públicos, ainda mais agora, né? Com praticamente o fim dos concursos, não é? Praticamente não está havendo concursos, estamos aí tendo muitas privatizações, muitas OSs, não é? Como é que funciona esse serviço público prestado por particulares, não é? Importante você saiba isso, doutor. Intervenção do Estado na propriedade, tá bom? Quando pode intervir, quando não pode, não é? Quando pode desapropriar, quando não pode, tá bom? Bom, improbidade administrativa, isso é um clássico, né? Nós verificamos todos os dias isso, infelizmente, na política brasileira. E organização administrativa, como é que funciona o Estado, principalmente licitações, tá bom? Dá uma olhadinha sempre, licitações sempre eles costumam pedir. Ética profissional, vamos para o próximo tema, um tema muito específico dentro da área do direito, apenas dentro da área do advogado apenas, né, gente? A ética profissional é uma matéria curta, mas não são questões muito fáceis, né? O pessoal fala, matéria mais fácil, tranquilo. Não é bem assim. Tá bom? Dentro de ética, gente, procurem estudar órgãos da OAB. Você tem todo um organograma dentro da ordem, tá certo? Desde aqui das subseções, das seções, do Conselho Federal, e saber a competência de cada um, tá? Os direitos e as prerrogativas do advogado, ou seja, quais são os seus direitos e seus deveres como advogado, tá? Honorários advocatícios, também é outro ponto importante, prestação de contas, aquela história toda. Bom, infrações e sanções disciplinares, não é? A censura, a advertência, a suspensão, né? A exclusão e assim vai. E como que funciona o processo disciplinar dentro da ética, né? Dentro da ética, o processo disciplinar, ele segue o Código de Processo Penal, tá? Mesmo que a pessoa queira desistir, né? Quem denunciou, o processo ele dará andamento, tá? Ainda falando, gente, sobre as matérias da OAB, direito do trabalho. Gente, isso aqui eu posso falar com uma certa tranquilidade, que é a minha área, é minha zona de conforto, tá? Eu posso garantir a vocês que remuneração, artigo 457 da CLT, sempre cai, isso é imprescindível, tá? Jornada de trabalho, artigo 58 da CLT, sempre cai, sem dúvida nenhuma. Empregado, artigo 3º da CLT, tá? Empregador, artigo 2º, e contrato de trabalho, artigo 442. Então nós temos uma gama gigantesca aqui, pessoal, tá? Então eu tenho remuneração, jornada, empregado, empregador e contrato. Por favor, saibam isso, gente. Se você quiser mandar muito bem nas 5 ou 6 questões de trabalho, você deve saber essas matérias. É imprescindível. E não se olvidem, não se esqueçam de estudar, claro, a lei da reforma trabalhista. Esta que vai te dar todo o aparato para que você possa mandar muito bem nessa área. Tudo bem? Bom, aproveitando que eu estou falando de trabalho, falaremos agora sobre processo do trabalho. Gente, a Lei 13.467 de 2017, a lei da reforma trabalhista, trouxe inovações gigantescas sobre o direito e o processo do trabalho. Então leiam com muito carinho esta lei, tá bom? Tem muita coisa na internet, é bem legal, né? Aqui no curso Aprova Mais tem aulas extremamente atualizadas com a professora Vera, vocês vão adorar. Gente, eu tenho, dentro de processo do trabalho, estudem recursos, do 893 ao 900, prescindível, recurso ordinário, recurso de revista, embargo de divergência, extraordinário, agravo de instrumento, agravo regimental, tá bom? Muito importante, agravo interno. Procurem estudar também, gente, execução na Justiça do Trabalho, a partir do 876, título executivo judicial, extrajudicial,
tema de suma importância, tá? Atos processuais, e quando eu falo atos, eu estou falando sobre prazos processuais, tá? Artigo 774. Procurem se atentar muito aos atos processuais, como que um processo trabalhista inicia, tá? Audiência trabalhista, né, gente? O artigo 813, quanto tempo dura uma audiência? Até 5 horas. Audiência una, audiência de conciliação, audiência de julgamento. É mega importante saber esses termos, tá? E por fim, os procedimentos especiais trabalhistas, especialmente a ação rescisória, 836. Você também tem o dissídio coletivo, que é um tema que sempre costuma cair também, que é o 856, e o inquérito para apuração de falta grave é o 853. Todos da CLT. Permita-me incluir mais um aqui que não estava no roteiro, mas eu vou incluir, que é a competência da Justiça do Trabalho, que é o artigo 114 da Constituição, que sofreu uma alteração do artigo da Emenda Constitucional 45, tá? Então peço a grande fineza que você estude o artigo 114 com muito afinco também da Carta. E claro, né, gente, dentro de direito do trabalho, artigo 7º da Constituição para nós é imprescindível, tá? Bom, partindo ainda para essas matérias mais convencionais, nós temos o direito tributário. Direito tributário, gente, temas que costumam cair muito nessa praia. Obrigações e responsabilidade tributária, tá? Então, tema que sempre cai, sem dúvida nenhuma. Quais são os impostos estaduais? Quais são os federais? Quais são os municipais? Competência, se é concorrente, alguma coisa. Você tem que saber o que o município, o que o estado, o que a União pode cobrar, tá bom? Conceito de tributos e espécies tributárias, né? Tributo é gênero das espécies, impostos, taxas, contribuições e assim sucessivamente. E aí detalhezinho de cada um, tá? Bom, legislação tributária como um todo, eu sei que são mais de 3.000 regras tributárias que existem no Brasil, mas saber as básicas, né, gente, para que a gente possa atuar. E, obviamente, a exclusão do crédito, tributário. E ainda nessa mesma linha de pensamento, nós temos o direito empresarial. O direito empresarial, gente, primeiro tema, imprescindível, direito falimentar, gente. Gente, falência e recuperação judicial é um clássico. Sempre cai. Então, estudem, por favor, vejam a lei específica, tá? Direito societário, aí você tem que saber, não tem jeito. Características da SA, da limitada, da Eireli, aí vai, tá? Títulos de crédito, mesmo sendo uma coisa ainda totalmente antiquada, mas ainda extremamente comum e prova, tá? Contratos empresariais, porque é isso que o advogado faz na vida prática, por isso que é exigido. E teoria geral, né, do direito empresarial. Eu chamo isso, gente, das matérias que são, a grosso modo, aquelas matérias que costumam o aluno estudar na faculdade, como hora afinco, esse tipo de coisa. Mas tem algumas matérias que, por serem menos questões, o pessoal estuda menos. E aí que nós temos que tomar um cuidado, não é estudar menos, nós temos que sempre estudar praticamente, né, gente, de uma maneira proporcional, mas todas as matérias. Direitos humanos. Gente, direitos humanos é uma matéria que está sendo exigida na OAB, concurso, até mesmo, gente, em situações como nível médio, muito se fala em direitos humanos. Tá? Então, não é um tema fácil, né? É um tema complexo, né? Porque envolve pessoas, envolve sociedades, envolve cultura, mas não é um tema complexo, não é um tema difícil. Ele é complexo, repito, mas não é difícil. Tá? Pacto São José da Costa Rica, gente, esse é um clássico, todos vocês já ouviram falar, tudo bem? Não cabe prisão, civil, aquela coisa toda. Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos, também é bom dar uma olhada nisso. O Estatuto da Pessoa com Deficiência, gente, como nós estamos tendo, não é nessa pandemia, né, situações de pessoas realmente demonstrando a deficiência. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos, como é que funciona, né, esse órgão. E também, obviamente, a eliminação da discriminação contra as mulheres, tá? Então é muito importante que vocês saibam os direitos dessas pessoas que são excluídas, tá? Que são excluídas. Isso é imprescindível. Bom, direito internacional, muitas vezes as pessoas, né, não estudam na faculdade, ou é daquele jeito, não é? Mas sempre uma questãozinha, duas, sempre caem. É tão pouca coisa, gente. Vale a pena dar uma lida, viu? Gente, eu procuro estudar dentro de direito internacional, direito civil internacional, tá bom? Importante. A condição jurídica do estrangeiro no Brasil e o brasileiro fora, tá bom? A pátria, aquela coisa toda, tá? Sentença estrangeira, como é que funciona? E, claro, tratados
e a competência internacional para crimes, esse tipo de coisa. Tá? Dá uma olhadinha que vale a pena. Ainda nessa linha dessas matérias, vamos dizer assim, um pouco mais extravagantes, mais importantes, é o direito ambiental. O direito ambiental, gente, você estuda de que maneira? Você estuda política, instrumentos e sistemas, o Sistema Nacional do Meio Ambiente. Ou seja, o Código Florestal é uma leitura obrigatória de todos. Reformado recentemente, mas vale a pena dar uma lida. Bom, flora e direito ambiental. Outro tema também que nos chama sempre muito a atenção. Temos ainda a tutela do meio ambiente artificial. O dano ambiental, quem é responsável, é o causador, é o dono da propriedade, quem que é. E, claro, a teoria objetiva da responsabilidade ambiental. Tá? Quem deve pagar. Isso é importante. Bom, outro tema que muito é falado, muito é dito, né? Principalmente em cursinhos, né, gente? O direito do consumidor. É uma área que todos nós, 100% vivenciamos. Por isso que o OAB te exige. Bom, dentro do direito do consumidor, aí o Código de Defesa do Consumidor, leitura mega obrigatória, não é, gente? Mas especialmente os princípios, direitos básicos do consumidor, a proteção contratual do CDC, a responsabilidade pelo fato e pelo produto ou serviço, quais são as práticas abusivas e a responsabilidade por esse vício de produto ou de serviço. Isso está bem claro. O Código de Defesa do Consumidor, gente, é um código muito tranquilo de leitura. Não é porque é um código que é feito para o povo, né? Esperamos que ele continue assim de uma leitura fácil. O ECA, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente, sempre também é um tema que normalmente os professores de penal costumam ministrar essas matérias, não é, gente? Bom, qual é a família natural? A família substituída, tem que saber a diferença. As medidas de proteção socioeducativas. Quais são os direitos fundamentais, tá bom? E ainda nessa linha, gente, a apuração de irregularidades em entidades em atendimento e dos crimes e das infrações administrativas, ou seja, nada mais do que a leitura da própria lei. E por fim, gente, não desmerecendo, né, que para mim, né, tirando o constitucional, a matéria que permeia todas essas é a filosofia. Filosofia e a filosofia do direito, né, gente? Estudem, por favor, principalmente, gente, a filosofia do direito contemporâneo. Peço muita atenção que vocês prestem atenção nesse livro aqui, né, se vocês puderem, do Miguel Reale, Filosofia do Direito. A minha edição antiga, mas filosofia, meu filho, começou antes de Cristo. Então pode ser? Então, a filosofia do direito já é um pouco mais recente, mas a teoria tridimensional, como é que ela funciona, enfim, importante. Outra coisa, gente, o positivismo, né? O positivismo é algo que nos chama muito a atenção, porque a escola positivista, gente, ela é criada por Auguste Comte, mas ela dá exatamente, não usa o porquê, mas sim como. A escola positivista é isso, tá? Importante. Outro ponto que eu gostaria muito que você estudasse também é a ética no direito e no mundo antigo. A ética, gente, criado lá atrás, não é? Lá atrás pelas escolas filosóficas, muito debatido aqui, gente, exatamente por Sócrates, né, que ele falava da dialética, ele trabalhava muito a virtude moral. Nós temos Platão, que fala sobre a razão e a verdade, o livro A República. Nós temos Aristóteles, que é o início da metafísica, que é a observação da natureza. Aí depois disso nós temos o período pós-socrático, e aí temos a escolástica, que é toda aquela fase, toda aquela situação da Idade Média, da Igreja, e aí nós temos a filosofia moderna, especialmente o iluminismo. Tá? Então esses temas costumam cair bastante, então presta atenção, né? O contratualismo total, o contratualismo de Rousseau, isso também se faz muito, 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 muito importante, tá? Bom, gente, nesse período que me sobrou aqui, né, com vocês, eu quis pegar os principais pontos de cada matéria, para que você não estude tudo, mas estude esses temas. Porque você não precisa acertar a prova 100%. Acertando, gente, 40 questões, você está na segunda fase. Então, o meu intuito aqui foi preparar você para atuar e passar na primeira fase. Não queira, por exemplo, eu mostrei o livro do Reale, mas não é para você ler o livro inteiro. Já deveria ter lido, né, durante a faculdade. Mas já que a gente não leu, paciência, focamos agora naquilo que efetivamente vale a pena. Tá bom? Para esse momento.
Muito bem, mais uma vez, pessoal, agradecendo aqui a todos o Jornal dos Concursos, do Aprova Mais. Dizer que estou muito feliz em poder compartilhar conhecimento. Por favor, se inscrevam em nossos canais, tanto aqui do Jornal dos Concursos, do Aprova Mais, do professor Glebe Prete, que eu tenho certeza que tem muitas dicas para todos vocês lá, tá bom? Espero revê-los em breve. Um abraço a todos, fiquem bem.